Oi, fofinhos e fofinhas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque eu tô bem. Bom, gente, no conteúdo do vídeo de hoje, eu vim estar aqui para ensinar vocês a como organizo as minhas pastinhas, tá bom? De uma maneira bem fácil e bem rápida, tá bom? E fica muito organizadinho, tá bom, gente? Eu sempre fiz desse jeitinho, tá bom? Então, tá ensinando vocês a como organizar elas, tá bom? Se você não sabe, eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai te ajudar muito, tá bom? E organizo elas assim, tá bom, gente? A pastinha de canais, a pastinha, tipo, que eu uso bastante, sabe? Não uso muito, sabe? Só que, tipo, eu uso YouTube Studio, mensagem, sabe? Essas coisas. Cópia universal pra eu colar as coisas. O APK Editor Pro e... Enfim, gente, eu organizo, tipo, tudo por partes, sabe? Como redes sociais, o canal, sabe? As coisas do canal, como capas, banners e enfim. Bom, os créditos do videozinho vai para todas as telas que já fizeram esse tipo de conteúdo, tá bom? Eu não sei qual foi a criadora, pois muitas telas já fizeram conteúdo, tá bom? Mas os créditos vão para todas que já fizeram. Bom, não poderia deixar de agradecer vocês, gente, pela nossa metinha de inscritos, tá bom? A gente tá muito perto dos nossos 300 inscritos e eu tô muito felizinha. Muito obrigada pelos nossos 287 inscritos, gente. Sério, eu tô muito feliz, muito obrigada, tá bom? Não tá querendo carregar, gente, minha internet fica desconectando. Bom, gente, muito obrigada pelos nossos 287 inscritos no nosso canal. Eu tô muito felizinha, muito obrigada, gente. Sem vocês, eu não teria conseguido tudo isso de inscritos, então, muitíssimo obrigada, vocês são demais. Muito obrigada pelas views nesse último videozinho aqui, tá bom? Eu tô muito felizinha, gente, pois nosso canal está muito flopado, tá bom? A gente tá pegando 100 visualizações, então eu estou muito felizinha. Muito obrigada. Eu mudei o banner do canal e a foto de perfil, tá bom? A foto de perfil foi o mesmo que fiz, gente. Se vocês querem que eu ensine como fazer esse estilo de foto de perfil, deixa aqui nos comentários, tá bom? Que eu posso estar ensinando pra vocês. E é isto. Ai, gente, eu percebi que a gente acabou de bater nossas 5k de views aqui no sobre do nosso canal. Eu estou muito felizinha, gente. Muito obrigada, tá bom? A gente conseguiu muitas views muito rápido, tá bom? Aqui no Instagram do nosso canal. Aqui no sobre do canal, né, quer dizer, então, muito obrigada, gente, sem vocês eu não teria conseguido tudo isso de inscritos, e nem de views, e nem de visualizações aqui no sobre do nosso canal, então, sinceramente, muito obrigada por tudo, vocês são meu tudinho, amo muito vocês. Sigam o Instagram do canal, tá bom, que o arroba é esse daqui, ReiSumiHS, a gente tá muito pertinho dos nossos 560 seguidores, então, por favorzinho, me ajude a bater, que estarei ficando muito grata. Eu mudei a descrição e a foto de perfil, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado, pois eu amei bastante. E pra quem tem dúvida, gente, essa aqui é a Yudin, tá bom? Do Itzy, aqui na foto do perfil, tá bom? Do Instagram do canal, tá bom? Pra quem tem dúvida. E é isso. Bom, agora sem mais enrolação, vamos lá começar o verdadeiro conteúdo do vídeo, pois eu já enrolei bastante. Bom, primeiramente eu vou no YouTube e pego algum símbolo que eu goste, sabe? Que tem no título de alguma tela. E, enfim. Bom, gente, esses símbolos aqui, ó, eu tava com outros símbolos nas minhas pastas. Só que, eu tirei o símbolo, pois não tava gostando muito. Meu Deus. Desculpa, gente. O Haruzinho, tá bom? Do canal Rei Charyung. Acho que é assim que se pronuncia. Não sei pronunciar direitinho, tá bom? Mas acho que é assim que se pronuncia, não sei direito. Ok? Ele disponibilizou a gente vários símbolos, tá bom? Bem rarinhos lá no canal dele. Eu estarei deixando o link do videozinho, tá bom? Aqui na descrição pra vocês pegarem os símbolos, tá bom? E, gente, sério, os símbolos são muito bonitinhos. Eu já peguei um pra colocar aqui nas minhas pastinhas, pois os nomes delas estão muito desorganizados, tá bom? Um tá aqui com um símbolo, com emoji, outros estão só com coraçãozinhos. Então tá muito desorganizado, tá bom? Então eu vou estar colocando um símbolozinho junto com vocês e eu vou estar ensinando vocês a como eu organizo elas. Bom, primeiramente, né, eu vou lá no YouTube e pego o símbolo. Após eu pegar o símbolo, eu venho aqui no meu botão de aplicativos e eu primeiro decido qual pastinha eu vou usar, que eu vou criar, né? Bom, agora eu vou criar a de edição. Então, eu pego aqui o primeiro aplicativo, que é o de PixArt, né? Que eu uso pra fazer icons, wallpapers e enfim. Aqui, o que mais que eu posso colocar? Não uso muito aplicativo de edição, gente.
Vou tentar colocar uns aleatórios aqui, tá bom? Porque eu não vou usar pastinha, tá bom? E, enfim. Ah, eu vou colocar um gravador, porque eu uso, né, gravador pra editar meus vídeos, tá bom, gente? Pra quem não sabe, eu não, tipo, edito meu vídeo pelo CapCut, sabe? Pelo Dailymotion, pois eu não sei mexer nesse tipo de aplicativo. Eu acho que é muito complicado, tá bom? Eu edito meus videozinhos aqui no meu gravador mesmo, tá bom? Enfim, se vocês quiserem que eu ensine como eu edito meus vídeos, é só vocês deixarem aqui abaixo, tá bom? Eu vou te mostrando a velocidade que eu coloco na minha voz, o ritmo das musiquinhas de fundo, tá bom? Enfim. Bom, após eu criar a pastinha, né, eu vou colocando mais algumas coisinhas aqui, como Snapchat, por exemplo, fonto, tem fonto de dedinhos com balinha, da Hey Baby Tie. Ela disponibilizou lá no canal dela, tá bom, gente? Se vocês têm dúvida. Eu vou estar colocando o Pixel Lab. Não, Pixel Lab não. Eu vou estar colocando o Gboard, o Remini e o Eraser pra eu editar, pra eu tirar o fundinho das minhas menininhas, tá bom? Coreanas que colocam no fundo das minhas capinhas. E agora... Bom, basicamente é isto. Agora eu venho aqui no meu teclado, clico aqui nesses 3 pontinhos aqui. Não dá pra colocar o pincel ali, tá bom, gente? Mas eu venho nesses 3 pontinhos aqui, ok? Que eu estou clicando. Vem aqui em área de transferência. E eu vou colocar esse símbolozinho aqui, tá bom, gente? Que o Haruzinho disponibilizou lá no canalzinho dele. E, bom, eu troco o emoji, tá bom? Pois eu não quero esse emoji aqui. Eu vou estar colocando esse aqui de cachorrinho, pois eu amo muito ele. E, enfim, aí eu coloco aqui, por exemplo, se, tipo, tem vários apps de edição, sabe? Eu coloco aqui edição. Se tem gravadores, eu coloco gravadores. Mas como eu fiz a pasta de edição, eu tô colocando a edição. E pronto. Aí vem aqui desse chatinho ali do teclado. Aqui, ó. E prontinho, gente. É isso. Agora eu estarei organizando, tá bom? O textinho das minhas pastinhas junto com vocês. E, gente, tipo... É a mesma coisa com as outras pastinhas, tá bom? Por exemplo, eu criei a pastinha, tipo, de site, sabe, do Google, como, por exemplo, pra baixar vídeo da marca vídeos do TikTok, assim, marca d'água. Eu uso o Snapchat, acho que é Snapchat, não sei, o YouTube, pra eu colocar a banner no meu canal, pra me dar foto de perfil, e remove BG. Daí eu vou lá e crio a pastinha, tá bom? E eu clico, e eu coloco um nomezinho, tá bom? Que combina, sabe, como canal, sabe, coisas importantes que eu uso bastante, né? E, enfim. Bom, agora eu vou estar conhecendo o nomezinho das minhas pastinhas junto com vocês. Bom, essa pastinha aqui, eu vou estar colocando o emojinho de cachorrinho. E eu vou estar colocando aqui edição. Não, quer dizer canal. Canal. E pronto, acho que tô colocando esse aqui, ó. Que fica mais bonitinho. E eu vou estar colocando esse negocinho aqui, ó. Que fica bem bonitinho. Gente, eu amei, ficou muito fofinho. Agora eu vou seguir fazendo com todas as pastinhas. Eu vou estar colocando um nomezinho diferente, tá bom, nelas, quer dizer, um emoji diferente, gente. Pois eu não gosto de colocar os mesmos emojis em todas as pastinhas. Bom, gente, ficou assim o nomezinho das pastinhas, tá bom? Ah, falta organizar essa aqui, espera aí, gente. Bom, gente, agora sim eu terminei o nomezinho das pastinhas, tá bom? Ficou assim, gente, achei que ficou super bonitinho, tá bom? E agora eu estarei mostrando mais detalhe pra vocês. Bom, a primeira pastinha é a pastinha do canal, tem o fonto, o eraser, o APK Store Pro, o PixArt, o Pixel Lab, o YouTube Studio, o Drive e o Pinterest. A segunda pastinha é de utilitários, que tem o Cópia Universal, o plugin de serviço, a TV digital, o Skype, a mensagens e o YouTube Studio, que eu uso bastante. Bom, agora a pastinha de edição. Tem aqui a APK Store Pro, Pixel Lab, Fonto, Remini e PixArt. A pastinha de coisinhas importantes, tá bom? A gente não coloquei importantes, pois vai ficar muito longo, tá bom? Então, enfim. Aqui eu coloquei a APK Store Pro, Eraser, Audex, Pixel Lab, Remini, PixArt, YouTube Studio e Gboard. Agora a última pastinha, a penúltima quer dizer, é a pastinha de